Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Theo, de Física, e estou aqui de volta para mais uma questão. Dessa vez uma questão do IME, uma questão pedida pelo Henrique, uma questão que envolve associação de capacitores, mas é uma associação um pouco mais estranha, é uma associação infinita de capacitores, ok? Não é o tipo de questão que mais me agrada resolver, é uma questão que envolve muito mais raciocínio matemático do que a própria física. Você não precisa saber grande coisa sobre capacitor para resolver essas questões. Uma questão desse tipo, tá? Mas também tem sua importância, ok? Uma questão aí pedida pelo Henrique, do curso onde eu trabalho. Você pode enviar questões para cá, que eu vou ajudando vocês aí, tá? Não esqueça de curtir, compartilhar. É chato estar pedindo isso, mas a gente precisa. O canal está voltando agora e eu quero ver se eu consigo fazer esse canal crescer, tá? Vai ser muito bom para vocês e para mim também, ok? Vamos lá para a questão? A questão é uma questão de IME 2015-2016. Vou ler aqui com vocês. Um circuito é composto por capacitores de mesmo valor C. Então os capacitores são iguais. E é organizado em 3 malhas infinitas. Tá? Malhas infinitas. A capacitância equivalente vista pelos terminais A e B. Então é simples assim a questão. Tá? É simples assim a questão. Eu vou sair aqui do vídeo para poder dar espaço para entrar o circuito aqui e vocês enxergarem melhor. É uma questão, simplesmente eu quero a capacitância equivalente. Mas olha o tipo de associação que ele me dá. Ele me liga os terminais A e B, são os terminais livres que eu tenho para ligar o meu gerador, por exemplo, para carregar esses capacitores. E os capacitores são infinitos para o lado esquerdo, para o lado direito e aqui para baixo. Ok? Então eu tenho uma associação infinita aqui. Como que eu resolvo exercícios desse tipo? Vamos dar uma olhada? Primeiro vai aparecer aqui as alternativas que eu esqueci de mostrar. Aqui está as alternativas A, alternativa B, alternativa C, alternativa D e E. E a gente vai aí resolver esse exercício, tá? Bom, aqui estão os capacitores, você deve enxergar simetria aí, você deve perceber que todos os capacitores são iguais e o que tem para a esquerda tem para a direita e tem para baixo. Ele deu o ponto A, ponto B, aqui embaixo eu pus um ponto C, talvez C não fosse a melhor letra, podia confundir com C da capacitância, mas enfim, e um outro ponto D, ok? E observe o seguinte, se eu pegar desse meu lado esquerdo aqui, que eu marquei de amarelo, eu vejo tudo parecido, né? É simétrico, né? Um capacitor, dois aqui e tal, você percebe uma simetria. E essa mesma sequência de capacitores é o que você enxerga aqui do ponto D e C para baixo, né? O que você viu aqui entre o ponto A e D aqui à esquerda, você vê entre os pontos D e C que eu marquei aqui para baixo, é a mesma sequência de capacitores. Eu vou chamar tudo isso aqui, ó, de capacitor equivalente. Tudo isso aqui de capacitor equivalente e vou fazer a mesma coisa entre o ponto B e C, tudo que está aqui à minha direita, eu vou chamar de capacitor equivalente, ok? Tranquilo? Bom, e aí eu fico com esta situação. Eu tenho o ponto A, ponto B. O que eu tenho à minha esquerda? Um conjunto de capacitores que eu chamei de capacitor equivalente. Outro conjunto capacitor equivalente, tudo igual. Como é infinito, somar infinito com mais infinito, com mais infinito e um outro capacitor aqui, isso dá infinito. Então eu tenho uma sequência infinita de capacitores. Infinito mais infinito é infinito. Então eu vou trabalhar com isso aqui. Esse aqui é o meu capacitor equivalente, esse é meu capacitor equivalente à esquerda, à direita e aqui abaixo. Ok? Vou pegar aqui o lado direito e vou resolver. Podia ser abaixo, podia ser à esquerda, é tudo parecido. Tá? Então eu pego um lado desse, o lado onde tem um ponto B e C, e eu vou resolver isso aqui que eu chamei de capacitor equivalente. Tá? Eu vou pegar uma sequência de capacitores aí e vou, né? Eles são todos capacitores C, estou marcando esse C de preto aí, ó, capacitor C, capacitor C, capacitor C, e o restante, onde eu enxergo aí uma simetria, eu vou chamar de capacitor equivalente. Então eu tenho uns capacitores equivalentes que estão ligados aqui junto com esse capacitor C, veja que aqui eu tenho o ponto B, um capacitor C, o capacitor equivalente, infinito,
outro capacitor C, tudo ligado entre o ponto B e C. E também aqui entre o ponto B e C, um capacitor C. Você percebe o que eu tenho aqui, ó? Este capacitor C está em série com este capacitor que eu chamei de equivalente, que vai a infinito, com esse capacitor C. Ok? E essa sequência de capacitores em série está em paralelo com este outro capacitor. Tudo certo aí? Vamos resolver isso aqui? E aí a brincadeira fica assim. Vocês devem saber isso aqui, se você não sabe como é que calcula a capacitância equivalente, essa questão não é para você, né? Capacitores em série, eu trato eles exatamente como capacitores, como os resistores em paralelo. Lembra lá como é que faz resistor em paralelo? Isso dá a mesma coisa para os capacitores em série. Como aqui eu tenho C, estou passando aqui o ponteiro para vocês verem, ó, C em série com capacitor equivalente, em série com capacitor equivalente, eu vou resolver isso primeiro. E em paralelo com C. Em série, ó, eu tenho dois iguais, C e C em série com equivalente. Dois iguais, eu divido por 2. É igual a resistores em paralelo. E depois em paralelo com C, né? É isso? Aí eu vou somar. Então, ó, C e C está em série, é C sobre 2, e em série com capacitor equivalente. Aí eu estou fazendo C sobre 2, produto com capacitor equivalente, dividido C sobre 2 com mais capacitor equivalente, produto pela soma. Lembram disso dos resistores? Quando eles estão em paralelo? Eu estou usando isso para os capacitores em série. Tá? Primeiro eu fiz esse série com esse série, resolvi C sobre 2, e em série com a capacitância equivalente, que é tudo que está ali para infinito. Tá? E somei com esse C, porque este C está ligado aos mesmos terminais BC, então ele está em paralelo com esse conjunto aqui. Fechou? Em paralelo, quando é capacitor, eu somo. Então eu vou resolver isso aí para nós e calcular a capacitância equivalente. Vamos lá para a equação. Como é que eu resolvo essa equação? Veja que eu tenho que resolver isso aqui. C sobre 2 vezes C equivalente, C sobre 2 mais C equivalente, tudo isso vai me dar o capacitor equivalente do ramo à direita. Ok? Bom, resolvendo isso aqui, passa esse C para lá subtraindo, pega esse termo C sobre 2, passa C sobre 2 mais capacitor equivalente, passa multiplicando, você está aqui, é igual a C sobre 2 vezes a capacitância equivalente. Tá? Só cálculo. De agora em diante não tem nada de física aqui, só fazer conta. Vou fazer uma distributiva, né? Não vou ficar explicando distributiva aqui para vocês. Vou fazer uma distributiva, ok? E quando eu fizer essa distributiva, vai aparecer do lado esquerdo, este lado direito esse termo e do lado esquerdo o mesmo termo. E a gente, né, vai simplificar, né? Corta aqui, olha só, eu tenho capacitor equivalente vezes C sobre 2, capacitor equivalente vezes C sobre 2. Cortou, tá? O que está sobrando aí? Capacitor equivalente ao quadrado menos C vezes o capacitor equivalente menos C vezes C sobre 2, que é C quadrado sobre 2, tá? Onde a minha incógnita é o capacitor equivalente infinito no ramo BC do lado direito. Esse é o meu X da questão. Então, eu estou com uma equação de segundo grau. Separei aqui, ordenei na ordem do capacitor equivalente ao quadrado. Esse termo aqui está aqui. E esse C vezes C, C ao quadrado sobre 2, ele é negativo. Igual a zero, porque eu tinha cortado lá dos dois lados, igual a zero. Ok? Veja que isso é a equação de segundo grau. Como é que eu resolvo essa equação de segundo grau? Bhaskara, né? Vocês estão acostumados com isso. Apliquei Bhaskara aqui para vocês. Vamos lá? O X da questão é o capacitor equivalente, ele é igual a menos B. B é o fator do capacitor equivalente, seria o fator do X, né? Ó, X ao quadrado menos tal X e o termo independente que é o C. Joguei aqui menos o B, e o B é menos C, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, o B é o menos C, que está aqui ao quadrado, menos 4 vezes A, o A é 1, que é o coeficiente do capacitor equivalente ao quadrado, vezes o termo C, que é menos C ao quadrado sobre 2. Está aqui. Tudo isso dividido por 2A. Eu estou resolvendo uma equação de segundo grau. Só isso. Mais nada. Ok? Se você for fazer essa resolução,
Tá simples, né? Você já percebe que aqui, né, sumiu o meu ponteiro aqui. Onde é que está? Aqui. Você já percebe, ó, menos com menos aqui é mais, ok? Mais ou menos, eu joguei o negativo fora porque é dar negativo e eu não quero nada negativo. Aqui você tem o c quadrado, menos com menos mais, né? 4 vezes 1, 4 dividido por 2. Então c quadrado mais 2c quadrado, que é 3c quadrado. Tiro o c quadrado da raiz, como é 3c quadrado, sobrou 3 dentro da raiz. Tá? Essa é a capacitância equivalente do lado direito que eu escolhi. Podia ser embaixo, podia ser na esquerda, tanto faz. Ok? Bom, e aí? Pus o C em evidência, C que multiplica 1 mais raiz de 3 sobre 2, está aí a minha capacitância equivalente. E eu passo, né, a pensar o meu circuito assim. Esse termo aqui, ponto B, aqui é o ponto B aqui também, né? Ponto B, ponto C, tem o capacitor equivalente, que é quem? C que multiplica 1 mais raiz de 3 sobre 2. E aqui entre o ponto C e D, o que eu tenho? Um capacitor equivalente, pela simetria é a mesma coisa. Quem é esse capacitor equivalente? C que multiplica 1 mais raiz de 3 sobre 2. Idem para o ponto A e D. Esse aqui é um capacitor equivalente. Então o que eu passo a ter aqui? Observa que entre o ponto A e B, eu tenho 3 capacitores ligados em série e eu ainda tenho entre A e B um capacitor C. Então 3 caras em série ligado em paralelo, porque estão na mesma diferença de potencial, ligado com C em paralelo, ok? Vou repetir. Entre A e B eu tenho 3 capacitores em série e entre A e B eu também tenho um C que fica em paralelo com esses 3 em série. Ok? Vamos resolver isso? E aí acabamos o exercício. Só cálculo. Bom, tá aqui. Como eu tenho 3 iguais em série, é igual 3 resistores iguais em paralelo. Basta dividir por 3. Eu já resolvo esses 3 em série. E como eles estão em paralelo com C, em paralelo é só somar. É igual resistor em série. Então é essa continha que eu tenho que fazer. Não esquecendo que esse cara eu já calculei, tá? Esse cara aqui, C equivalente, é C que multiplica 1 mais raiz de 3 sobre 2. Nós já tínhamos calculado. Vou dividir por 3, mesma coisa que multiplicar por 1/3, e somar com C. Tá? Tá vendo? A física é a física aí. Por isso que eu digo que essas questões não são as mais indicadas, dependendo do que você pretende fazer. Ok? Ah, eu quero fazer uma FUVEST. Tá bom, dá pra gente brincar um pouco com matemática, melhorar a nossa matemática, nossa percepção com algumas coisas, mas não é a questão ideal. Se você quer uma FUVEST, uma Unicamp, até um ITA, eu não vejo questão assim no ITA, tá? Bom, tá aqui. Então eu tenho esse cara, ó, 3 vezes 2, 6, né? É essa conta que eu tenho que fazer. Vou pegar esse capacitor, esse C, multiplicar por 6 em cima e embaixo. Os denominadores são iguais. Eu vou somar 6C com esse cara. Vou pôr o C em evidência. Somar o 6 mais 1 é 7. E a gente já está resolvido. Quem é o capacitor equivalente? C, que multiplica 1 mais raiz de 3, mais 6C, tudo sobre 6. Colocando o C em evidência e somando 1 mais raiz de 3 mais 6, você encontra, com o C em evidência, 1 mais raiz de 3 mais 6, dá 7 raiz de 3 sobre 6. Ok? Veja que é uma questão trabalhosa, bastante trabalhosa, mas não quer muita genialidade, um pouco de conhecimento aí em matemática, tá? Que é a alternativa aí que você tem como alternativa A. Só está escrito um pouco diferente, né? Que 7 mais raiz de 3, aqui é raiz de 3 mais 7, pois o C em evidência dividido por 6. Então essa aí é a resolução desta questão, ok? Trabalhosa, eu sei, dependendo do que você pretende, não seria a questão ideal você estar aí estudando. Você tem outras coisas mais importantes a fazer. Ok? Obrigado. Espero que tenha gostado. Espero que tenha ajudado o Henrique, mais alguns aí que talvez precise disso. É uma questão específica para o IME. Ok? Dúvida, entre em contato. Passam para cá, peçam questões e vou tentar estar ajudando aqui vocês aqui o máximo que eu puder. Ok?
Muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau!